Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. E olha só, gente, cerca de 20 mil policiais e agentes federais participam da Operação Divisas Integradas. A ação ela está sendo realizada até esta quinta-feira nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui na nossa região, um ponto de apoio foi montado no pedágio de Simão Pereira. Acompanhe comigo. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro unidos em prol da segurança. Esse é o objetivo da Operação Divisas Integradas. Cerca de 20 mil policiais dos 3 estados e agentes federais participam da ação. Foram empenhados cães farejadores, aeronaves e mais de 6 mil viaturas. Operação Divisas Integradas 4 reúne as secretarias de segurança pública de 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além da Polícia Rodoviária Federal, Marinha, Exército Brasileiro. Essas forças reunidas estão atuando no sentido de combater o crime, reforçar a sensação de segurança da população. A operação está ocorrendo em todas as divisas de Minas Gerais, tanto com o estado do Rio de Janeiro quanto com o estado de São Paulo, seja nas rodovias federais ou estaduais. Em Minas, pelo menos 30 pontos de abordagens em rodovias foram montados. Na BR-040, à altura do município de Simão Pereira, foi instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. O trabalho integrado ele gera resultados muito melhores. Nós temos na cidade administrativa uma estrutura que chama-se Centro Integrado de Comando e Controle, justamente para essa função, né, onde estão ali todas as forças de segurança. O CICC móvel ele traz para a área de operações, para o teatro de operações, um pouco dessa estrutura, permitindo que os policiais, né, e as forças aqui tenham acesso a sistemas de pesquisa, sistemas de informação, sistemas de comunicação e também de emissão de imagens locais lá para o nosso centro em Belo Horizonte. Esta é a 4ª fase da operação e a primeira de 2021. Durante 2 dias, as forças de segurança vão estar na ativa, visando trazer a essa área de divisas uma maior segurança e uma maior sensação de segurança para a população, principalmente dessas regiões. Pois é, um número significativo aí de policiais e agentes federais no combate à criminalidade é o que a gente chama de trabalho em equipe, né? As polícias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais juntas ali para combater o crime. E olha só, a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou nessa terça-feira o avanço do município para a faixa laranja do programa Juiz de Fora pela Vida. Com a decisão, que já começou a valer inclusive ontem, setores da economia vão poder voltar a funcionar e outros que já estavam abertos terão horário de funcionamento estendido. Vamos ver o que pode e o que não pode nessa etapa. Com a mudança para a faixa laranja do programa Juiz de Fora pela Vida, fica liberada a realização de eventos científicos corporativos com limitação de pessoas, distanciamento e limite da capacidade de até 50% dos espaços. Bares podem funcionar todos os dias de 8 da manhã às 8 da noite, com consumo no local. Restaurantes agora passam a ter permissão para o autosserviço, que é o self-service. Feiras noturnas também podem ser realizadas das 4 da tarde às 10 horas da noite, com 50% do total de barracas. Festas e shows continuam não autorizados, assim como atividades de entretenimento, como música ao vivo, por exemplo. Atividades esportivas em grupo também continuam proibidas. São permitidas apenas atividades esportivas em duplas. Nós temos uma métrica que é definida pelo CONASENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a partir de vários indicadores, estabelece o nível de risco que as atividades, em função do potencial que elas têm de aglomeração e de circulação viral, podem acarretar. E pelos indicadores que nós temos, leitos de UTI ocupados, leitos de enfermaria ocupados, expectativa de esgotamento dos leitos de UTI, casos positivados e casos suspeitos, todos esses indicadores melhoraram, o que permite a gente retomar um
com segurança mais algumas atividades. Os parques da cidade também foram autorizados a funcionar. A prefeitura informou que ainda vai decidir sobre a abertura de algumas praças da cidade, fechadas durante o período de onda roxa e que ainda não foram reabertas. As praças nós estamos debatendo na coordenação do Fórum pela Vida, ouvindo a saúde, ouvindo o nosso comitê científico. Em geral, na segunda-feira que essas mudanças costumam ocorrer. Por homologia, né, uma vez que os parques nós ampliamos a possibilidade de acesso, eu imagino que a gente possa caminhar até também a ampliação do acesso às praças. Segundo o executivo da cidade, a capacidade de fiscalização do município não é levada em conta para a mudança nos protocolos sanitários. O secretário explica que a base para a flexibilização das atividades é o risco de contágio. O secretário disse ainda que a obrigação de fiscalizar não é apenas da prefeitura, mas de todos que vivem na cidade. O critério é o nível de risco da atividade, né? Não a capacidade de fiscalização, mesmo porque nesse programa, baseado na ideia da corresponsabilidade, num pacto que nós firmamos com as entidades representativas do comércio, de bares, restaurantes, né? Academias, cursos livres, elas assumem também a responsabilidade conosco de cumprir os protocolos, seguir as regras sanitárias, fiscalizar os seus constituintes e lutar para que os clientes também respeitem as regras que são estabelecidas. Com certeza, mas a obrigação de fiscalizar é da prefeitura, né? A obrigação de fiscalizar é de todos nós. Todos nós que temos obrigação com a vida, temos obrigação de fiscalizar. Todos nós, você, eu, isso é um pacto pela vida. A pessoa que não respeita um pacto pela vida está fazendo um pacto com a morte. Em reuniões com representantes da prefeitura, o Ministério Público de Juiz de Fora questionou o porquê de eventos corporativos estarem permitidos e as escolas ainda estarem fechadas. Com a mudança de faixa, a lotação permitida em eventos subiu de 40 para 80 pessoas. O MP pediu que o Executivo apresentasse um plano para a reabertura segura das instituições de ensino. Um protocolo sanitário de retorno às atividades presenciais foi divulgado nesta terça-feira, mas a Prefeitura informou que não há data para que as aulas sejam retomadas e que aguarda a vacinação dos profissionais de educação para tomar decisões. Eu acabei ficando incomodada semana passada. Você sabe que nós tivemos uma reunião com ela, me parece que foi na segunda ou na terça. Na terça, no dia seguinte, ela publicou que podia ter evento para 40 pessoas na cidade. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Não pode ter uma sala com crianças que nunca seriam 40, porque hoje isso não é permitido, mas pode ter uma sala, uma festa para criança com 40 crianças. Ela disse que ela entende que só pode voltar quando as professoras estiverem vacinadas. A gente entende que tem que haver uma programação com o estabelecimento de cronogramas e estabelecimento de qual é o momento epidemiológico correto para que as aulas retornem. Questionado sobre o assunto, o secretário informou que a questão da volta às aulas é de competência da Secretaria Municipal de Educação. Nós procuramos a Secretaria de Educação para entender esse questionamento feito pela promotora. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a abertura de atividades presenciais de qualquer setor do município segue critérios técnicos e avaliação científica no enfrentamento à pandemia. Agora, em relação à comparação feita sobre eventos e aulas presenciais, o Executivo destacou que cada uma dessas atividades tem públicos e formatos diferentes e que isso foi argumentado pela prefeita Margarida Salomão na reunião com o Ministério Público. Ainda segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, os eventos são pontuais e contam com programação específica. Já as atividades escolares interferem diretamente na mobilidade do município, têm um público regular, necessitam do envolvimento dos profissionais da educação e têm questões também pedagógicas, que são essenciais para a garantia do aprendizado dos alunos. Ainda sobre a reabertura das praças, elas começaram a ser reabertas hoje. Nesta quarta, as cercas da Praça Céu, aí do bairro Benfica, na Zona Norte, elas foram retiradas. Entre hoje e amanhã,
deve ser permitida a circulação de pessoas na Praça Poeta Daltemar Lima, no bairro Bom Pastor. Já na Praça de Santa Luzia e no Parque Alfred também. Vale lembrar que as atividades esportivas realizadas de forma coletiva seguem proibidas na faixa laranja do programa Juiz de Fora pela Vida. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. No último boletim divulgado pela plataforma JF Salvando Todos da Universidade Federal de Juiz de Fora, os pesquisadores detectaram que o município aponta estabilidade no número de óbitos e casos confirmados da Covid-19. No entanto, os dados, eles ainda estão num patamar muito elevado. Acompanhe comigo nessa reportagem. Juiz de Fora apresenta queda na média móvel de casos confirmados e de mortos pelo novo coronavírus em comparação às últimas semanas. De 2 a 8 de maio, o município somou 1.061 casos positivos e 69 óbitos. A redução é de 46% no número de casos e de 10% no número de falecimentos. Por outro lado, segundo este pesquisador da plataforma JF Salvando Todos, os casos suspeitos e as internações começaram a aumentar. Começamos a observar nos últimos dias um aumento do número de casos suspeitos. Então, como nem todos podem ser testados e não são testados, é importante acompanharmos o número de suspeitos. Ele, em geral, quando começa a aumentar, em seguida, o número de casos volta a aumentar. Precisamos observar os próximos dias para confirmarmos, mas pode ser que esteja já sendo um anúncio de uma possível reversão de tendência da queda de número de casos, como a gente já vem observando em muitas outras partes do país. Ainda segundo especialistas da área de estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora, se compararmos o momento atual da pandemia na cidade com o ano de 2020, os números continuam elevados. A mensagem importante é que, embora a situação pareça ter melhorado nas últimas semanas, a situação ainda é preocupante quando comparada ao ano de 2020, sobretudo por conta também desse aumento do número de suspeitos. O pesquisador ainda afirma: é necessário que o ritmo da imunização seja acelerado, com a disponibilização de um número maior de doses de vacinas. Os Estados Unidos, por exemplo, já está com uma cobertura vacinal muito maior do que a nossa aqui no Brasil, ou seja, uma proporção substancial das pessoas já foram vacinadas, e a situação que eles tinham, que era muito grave, muito preocupante, já foi revertida por uma situação de um controle maior da pandemia com a vacinação. E o que tem que ser feito aqui? É o que nós precisamos fazer aqui no Brasil também. Veja como anda a segurança em Minas. O governo de Minas está sempre presente com as forças de segurança para superar essa pandemia. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Já estou de volta, gente. E olha só, já pensou em não poder conhecer seu próprio filho ou filha depois do nascimento? Pois é, foi isso que aconteceu com a Marluce. Ela teve Covid-19 e só conseguiu carregar o filho depois de quase 30 dias do parto. Acompanhe comigo essa história. Essa é a Marluce quando ainda estava grávida do Davi. A ansiedade de se tornar mãe se misturava com a vontade de poder carregar o filho no colo pela primeira vez. O Davi foi muito esperado por nós, né? Por mim, pelo pai dele, pela minha mãe, pelos tios. A gente estava com toda a expectativa, com planos, o plano do quarto dele, o plano de comprar as coisinhas dele, que a gente ainda não tinha comprado. Foi tudo assim, muito rápido o que aconteceu. A partir do momento que eu fui diagnosticada com a Covid, né? Os sintomas da doença se agravaram e ela procurou uma unidade de saúde quando começou a sentir falta de ar. Como o quadro foi se agravando, cada dia mais, eu com muita falta de ar, eu decidi procurar o hospital.
E lá, quando a gente chegou, eu fui pro oxigênio, e depois do oxigênio, durante o dia, o quadro foi só se agravando, né? Foi onde eles tomaram a decisão de me entubar e fazer a cesariana de emergência. A situação ficou mais delicada depois do nascimento do menino. O Davi já nasceu desacordado, teve uma parada cardiorrespiratória e ele teve que ser entubado logo em seguida que ele nasceu também. E ele testou positivo também para o Covid. O Carlos, pai do Davi, contou que ficou com medo quando a esposa teve que ser entubada. Nossa, foi muito difícil, cara. Foi desesperador. Na hora que eu estava indo para o hospital, o telefone tocou. Ela informando que ia ser entubada. Vão ter que interromper a gestação. Nossa, eu entrei em desespero, cara. A gente já, nessas horas, claro, a gente tem que pensar positivo, mas já veio logo na cabeça de estar perdendo ela, perdendo ele, sabe? Nossa, foi muito difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nossa, graças a Deus, cara. Tudo certo, graças a Deus. Eu tenho a agradecer. Foi a partir do nascimento do pequeno Davi que começou a espera angustiante da Marluce. Ela só pôde conhecer o filho quase 30 dias depois do parto. Para você aí de casa que assiste essa reportagem, pode até parecer pouco tempo, mas para essa mamãe de primeira viagem, que sonhava com esse momento há anos, pareceu uma eternidade. Ele é muito guerreiro. Ele não desistiu de ficar aqui com a mamãe, ele lutou pela vidinha dele. E nós só nos conhecemos quase um mês depois, né? Porque ele teve um período que ele teve que ficar em isolamento. Eu também tive o meu período de isolamento. E a gente só se conheceu no dia 4, que seria o dia que ele iria realmente nascer, se tivesse corrido tudo certinho. Depois de ver o filho saindo da UTI, Marluce ainda passou por outra emoção. Ela finalmente conseguiu amamentar o menino. Foi muito, muito, muito emocionante. Eu digo para você que foi a segunda coisa mais emocionante da nossa vida, é Marluce e Davi, né? Que ver ele saindo da UTI foi uma coisa assim que para mim não tem descrição, assim, sabe? Da alegria, da gratidão que eu fiquei. E quando eu consegui amamentá-lo, foi bom demais. Saber que depois de praticamente quase 30 dias, né, a gente ainda conseguiu resgatar esse momento mãe e filho. A mais nova mamãe disse que não conseguiria passar por essa situação não fosse a equipe de saúde que a acompanhou durante o período em que ela e o filho estiveram internados. Eu gostaria muito de fazer um agradecimento a todos os funcionários lá do Hospital João Penido. Todos foram muito legais conosco, foram muito carinhosos. E, assim, eu só tenho gratidão a todos eles, desde os médicos até as meninas da limpeza, sabe? Que chegou com uma palavra de carinho. Saúde aí para o pequeno Davi. E olha só, gente, eu tenho um convite para você, tá? Amanhã, quinta-feira, acontece o workshop Autoconhecimento através dos 4 temperamentos. Um evento muito bacana sobre autoconhecimento que acontece de forma remota, às 8h30 da noite. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato no 32 98800 3009. Eu tô indo embora, obrigada pela sua companhia, tô de volta amanhã às 7h15. Até lá, tchau, tchau.